pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica Teodoro e eu sempre falo por aqui que eu sou a cinéfila das nostalgia, que eu prefiro filmes antigos, e hoje eu resolvi explicar o porquê disso. E antes que vocês perguntem, os filmes antigos que eu considero é dos anos 90 pra trás. Eu já vi muita coisa, não vou falar que eu já vi de tudo, porque isso não é verdade, mas eu já vi muita coisa. E é muito difícil hoje algo me surpreender como acontecia com os filmes antigos. Porque se vocês notarem, antes se prevalecia a história, o enredo. E atualmente muita coisa é copiada e que realmente possui uma característica nova e própria e particular são os filmes do passado, que era quando os roteiristas tinham mais carinho com seus roteiros e quando os diretores gostavam de experimentar coisas novas e novas técnicas. Antigamente o cinema não era considerado uma arte nobre, somente o teatro, então os atores não aceitavam fazer de tudo. Então pensa o cuidado que o roteirista tinha de produzir algo legal, do diretor em tornar isso incrível e dos atores, que se eles estavam ali era porque realmente acreditavam no que eles estavam fazendo. Apesar da maioria dos filmes terem sempre aquela estrutura de começo, meio e fim, tinha alguns diretores que eram tão brilhantes que começaram a inovar, criando novas formas que influenciam o cinema até hoje. Chaplin, por exemplo, é considerado o símbolo da comédia e do cinema mudo. Ele foi um ator, diretor, comediante, roteirista, dançarino e músico. Ele atuou, dirigiu, escreveu e financiou seus próprios filmes. Ele era considerado um artista completo, pois além de artista criativo e genial, ele cuidava praticamente de todas as etapas da realização das suas obras. Outro exemplo é Alfred Hitchcock, que é considerado o mestre do suspense, de conduzir e manipular aí o sentimento do espectador e fazer nós gostarmos de vilões. Mas existem 3 vídeos que eu falo melhor e mais detalhado aqui sobre esse diretor e eu vou deixar linkado aqui embaixo. Considerando aí esses diretores, qualquer lista aí de cinéfilos que se preze, colocam aí como melhores filmes os filmes dos anos 30, 40 e 50. Como Tempos Modernos, Casablanca e O Vento Levou, Um Corpo que Cai, Psicose e Cidadão Kane. Estava tudo lindo, tudo perfeito, cenário perfeito, muita coisa boa sendo produzida, até que o cinema virou indústria e o apelo se tornou comercial. E os filmes eram feitos para se arrecadar milhões. Mas existem sim algumas exceções na atualidade, e o verdadeiro cinema ainda é feito, e eles são mais vistos aí nos cinemas independentes, onde o que vale é realmente a criatividade e a qualidade, e não se forçar uma bilheteria. E geralmente esses filmes têm a cara do Oscar. Outra coisa é que esses filmes, vamos se dizer, mais cults, não dão mais dinheiro. Então, o que força os estúdios a reutilizarem as suas marcas de sucesso. E aí é que entra o remake e o reboot. Remake traz a perspectiva de uma refilmagem com um novo elenco e uma possível modernização visual e de gravação, porém é baseado e mantém o formato da obra original. Já os reboots indicam um reinício, fazem um filme ou uma franquia começar do zero. É um recomeço e a história e os personagens não estão mais relacionados com a obra anterior. Enquanto o remake basicamente repete o que já foi feito, o reboot ele indica aí novas narrativas. E os lucrativos filmes de herói têm seguido essa tendência de restartar as obras. Como exemplos de remake nós temos Psicose, Carrie a Estranha, Jurassic Park, A Bela e a Fera. E como exemplos de reboot, nós temos Batman, o Homem-Aranha, Caça-Fantasmas e A Lenda de Tarzan. Parece que é uma grande estratégia pegar aí a nostalgia da galera e transformar isso em reboot. Essa parte é um pouco polêmica, pois o principal alvo aí dos filmes de hoje em dia é o público jovem. E esse público provavelmente nunca se interessou por filmes antigos, o que torna essa discussão um pouquinho polêmica. Geralmente quem assiste aí a filmes antigos na geração de hoje são acadêmicos em cinema, em jornalismo e entre outros. E também tem aquela coisa que os distribuidores sabem muito bem devido a toda a pesquisa de público que é feita antes, e eu vou deixar linkado aqui um vídeo que fala como funciona a distribuição de filmes que já foi feito também nesse canal. E é bem difícil a gente achar esses filmes cults, independentes, com cara do Oscar, em cinemas que a gente está acostumado a frequentar. Geralmente são em cinemas mais independentes e mais culturais. Aqui em São Paulo, por exemplo, seria o Itaú Cultural de Cinema. E quando os cinemas foram parar dentro do shopping, o público passou mais ainda a ser jovem e adolescente. E aí viram que o que funciona realmente são os filmes blockbusters. Mudando totalmente de assunto agora, o que eu considero um
Problema, mais ou menos, vou explicar melhor, é o uso excessivo aí de CGI ou CGI. Por mais inovadores que os efeitos especiais estejam, tem muita coisa ainda que não convence. CGI é uma sigla para termos imagens geradas por computador. E CGI nada mais é que todo efeito que nós vemos hoje em dia, aqueles efeitos especiais, seja no cinema, seja em televisão ou até mesmo em videogame. Hoje, mesmo uma cena simples, tendo bons recursos de CGI, torna-se desnecessária aquelas alocações externas, sabe, para gravação. Deuses do Egito, Transformers, X-Men, King Kong e Wolverine foram altamente e fortemente criticados pelo mau uso do recurso. E cada vez mais temos vistos nos filmes fazerem mau uso desse recurso. E hoje ainda a gente vê grandes diretores que, mesmo fazendo grandes filmes, eles usam um recurso como um complemento em favor da narrativa, e não como a única ferramenta a ser utilizada de uma forma mais preguiçosa. Mas, infelizmente, são poucos os diretores que se prezam a todo esse trabalho. Então, eu sou a favor do CGI e não acho que ele deixa o filme artificial, só que eu sou a favor de fazer um bom uso dele. Uh-oh, we're starting to rain. Gotta go now. Quick, get in the boat. Okay, okay. Whoa, it's really coming down. E é por isso que eu prefiro os filmes antigos, porque todo efeito visual, todo efeito especial era prático. E eu amo o Labirinto do Fauno por isso. O legal é você imaginar, aqueles filmes instigam a imaginação porque nada é perfeitamente feito. Por exemplo, você tá vendo um filme naquela qualidade improvisada e depois você encontra aquela mesma história em livros ou até em desenhos. Você fica ainda mais vidrado e recria praticamente todo aquele mundo na sua cabeça. Agora, com todos aqueles efeitos de CGI, você não precisa fazer isso. Por exemplo, nenhum desenho vai ser capaz de retratar a Terra-média melhor do que os filmes fizeram. Terra-média, para quem não conhece, é onde a maioria dos filmes de Tolkien ocorrem, aqueles filmes do Senhor dos Anéis ou até mesmo do Hobbit. Então as pessoas se prendem a isso e elas não se dão ao trabalho de procurar dentro delas, assim, a verdadeira essência das coisas. E eu acho que é nisso que o CGI peca um pouco, é mais ou menos uma forçação de barra pra mim. E esses foram alguns dos motivos porque eu prefiro os filmes antigos e os filmes atuais não me convencem, assim, de uma forma tão fácil. Mas não pense que eu sou de toda chata, eu também gosto muito de filmes atuais e eu tenho uma lista aí de favoritos também. Mas o que faz os meus olhinhos brilharem aí são os filmes antigos. Gente, espero que vocês tenham gostado do meu ponto de vista. Se vocês gostaram, aquele papo de sempre, dê um like, se inscreva no canal se você não é inscrito e se interessou pelo conteúdo. Um beijo e tchau!